Parlamentares do Amazonas destacam a decisão favorável do TSE que aumentou o número de deputados na Câmara e na Assembleia. Deputados estaduais decidem amanhã a composição da CPI da pedofilia. Pesquisa da Comissão de Defesa do Consumidor da Alean aponta aumento de mais de 100% no valor dos ovos de Páscoa. E ainda, Banco da Amazônia apresenta na Assembleia um balanço dos resultados alcançados em 2013 e a projeção para 2014. Jornalistas são homenageados na Casa Legislativa. Os principais fatos do dia no Parlamento Estadual, agora no Alean Notícias. Boa noite. Mais um deputado federal e 3 estaduais. O Amazonas terá a bancada ampliada já a partir das eleições deste ano. A decisão favorável do Tribunal Superior Eleitoral teve destaque na Assembleia Legislativa nesta terça-feira. Belarmino Lins lembrou que, quando foi presidente do Poder Legislativo, enviou, junto com os colegas parlamentares, uma petição ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, para que fossem revistos os cálculos de distribuição das cadeiras de deputado federal e, consequentemente, de deputado estadual. A reparação do órgão competente na representatividade política no Estado veio anos depois. Com esse realinhamento nas cadeiras de deputados para alguns estados como o Pará e o Amazonas, feito pelo TSE, uma nova consulta foi solicitada pelos deputados do Amazonas ao Tribunal Regional Eleitoral, TRE. No dia 3 de abril, o TRE enviou o documento esclarecendo que está valendo a decisão do TSE para o pleito de 2014, elevando para 9 o número de vagas de deputado federal e para 27 as vagas de deputado estadual. Isso significa, de acordo com Belão, a fidelização de um trabalho feito por todos os parlamentares amazonenses. A iniciativa foi do Parlamento Amazonense em 2006. Quando apresentamos no TSE um trabalho elaborado pelo deputado Heron e pelos procuradores da Casa e deputados no sentido do pedido de realinhamento da nossa bancada de deputados federais e estaduais, consequentemente. De lá para cá tem sido uma bandeira de luta responsável e séria do parlamento, no sentido de ver a representatividade política do Amazonas mais revigorada. Não podemos nos igualar aos desiguais. A população eleitoral, a população de 3.400.000 habitantes tem a mesma bancada que os estados de Roraima, de Rondônia, do Acre, Amapá e tantos outros estados que, na área do Nordeste, com menos densidade populacional, com maior número de deputados federais. Não adianta citar quais são os estados, porque o que interessa é a causa interna corporis nossa, do Amazonas. E o TSE, em maio de 2013, decidiu, por 5-2, votar favorável ao realinhamento, sem aumento de vagas a nível nacional, mas só a redistribuição. E o Amazonas foi contemplado com uma vaga a mais, o estado do Pará com 4 vagas e outros estados. Sinésio Campos destacou a importância da decisão do TSE na redistribuição da bancada dos estados do Pará e Amazonas e lembrou que a iniciativa partiu da Assembleia Legislativa do Amazonas, o que representa uma vitória para o nosso estado. Eu entendo que o Amazonas, com isso, não somente ganha mais uma vaga na Câmara Federal, como teremos no estado que tem mais de 1,5 milhão de quilômetros quadrados, diversidade imensa, um estado gigantesco. Terá como ter um número maior de deputados estaduais para que a gente possa cobrir as demandas da população do nosso estado. Então, parabéns ao Supremo e, acima de tudo, à Assembleia Legislativa. A deputada Conceição Sampaio também falou sobre a mudança na bancada amazonense. Se você tem uma bancada de 8 deputados e vai enfrentar uma bancada de 70 deputados, é difícil. É quase impossível. Aí você tem que ir para a articulação política, o bom diálogo para tentar levar o convencimento. Então, o que eu vejo acontecer é justamente fazendo justiça ao estado do Amazonas. Para o ex-presidente da Assembleia, Belarmino Lins, a decisão do TSE representa uma vitória não do Poder Legislativo ou de algum parlamentar individualmente, mas uma conquista de toda a sociedade amazonense.
A instauração e composição da CPI da pedofilia serão realizadas nesta quarta-feira. Em reunião hoje, os deputados discutiram vários pontos sobre a matéria que divide opiniões. 14 deputados participaram da reunião convocada pelo presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, sobre a instalação da CPI da pedofilia, realizada na tarde desta terça-feira. Depois de quase 3 horas de duração, os parlamentares não chegaram a um consenso sobre a composição da CPI, abrangência e instalação. Esse consenso que nós não alcançamos abrange duas principais situações. Em primeiro lugar, a questão da data da instalação, né, que poderá ser a qualquer momento, e a partir de que for a qualquer momento, quais seriam os seus membros. Então, a nossa palavra nesse momento é de que amanhã nós possamos ter uma nova reunião para chegar a um consenso com o número máximo que pudermos, chegar a 22 ou 23 deputados presentes, para que nós possamos instaurar uma CPI que já existe na casa. A CPI foi proposta inicialmente para apurar os supostos crimes de pedofilia praticados na cidade de Iquari, no Médio Solimões. Entretanto, fatos que vieram a público depois da prisão do prefeito Adail Pinheiro mostram a incidência desse tipo de crime em várias cidades do estado. Todos os deputados praticamente são a favor da CPI da pedofilia. Mais uma vez é importante frisar que todos assinaram o seu requerimento. Não tem deputado contra a CPI da pedofilia. O que tem são deputados que divergem na questão do início, na questão da sua composição e na questão da sua abrangência. Independente de ser deputados de oposição, de situação, da maioria, da minoria, todos nós deputados somos a favor. A ideia é que todos os deputados participem da CPI, atendendo à proporcionalidade, conforme regula o regimento interno da Casa, com a composição de 4 membros da bancada da maioria e 1 de oposição. Como não houve consenso e apenas 62% dos parlamentares estavam presentes, Josué Neto realizou convocação de nova reunião para quarta-feira, a fim de chegar a uma decisão com a expectativa da totalidade da bancada. A paralisação do transporte coletivo em Manaus, que afetou aproximadamente 900 mil pessoas, foi discutida na tribuna legislativa. O tema foi conduzido pelo petista José Ricardo, que cobrou, entre outras coisas, a revisão dos incentivos fiscais concedidos às empresas. Na última segunda-feira, 100% da frota de ônibus da cidade não saíram das garagens, prejudicando aproximadamente 900 mil pessoas. O tema foi trazido à tribuna pelo petista José Ricardo. De acordo com o parlamentar, é preciso rediscutir os incentivos concedidos às empresas do transporte coletivo e a mensalidade paga pelo Estado de mais de R$1 milhão. Temos que aqui na Assembleia Legislativa fazer a nossa parte. Afinal de contas, normalmente depois de uma greve, de uma paralisação ou desses momentos de paralisação, se quer aumentar a tarifa de ônibus. E aqui a Assembleia aprovou incentivos fiscais. O governo do Estado tem um incentivo de ICMS, 27 milhões, quase 27 por ano, mais o IPVA, que dá uns 20 milhões por ano, e temos o repasse de R$1 milhão, que é o subsídio, uma mensalidade que o governo repassa para as empresas, aprovado por esta Casa. Então, estou defendendo que esta Casa faça uma nova discussão sobre os incentivos fiscais que são concedidos para manter essa tarifa de ônibus. José Ricardo afirmou ainda que a frota está mal conservada, que as empresas não cumprem o contrato e que atos como esse não podem prejudicar a população. Uma greve cria um grande transtorno para a população. A gente lamenta, a população é prejudicada na greve, numa paralisação como essa. Esse é um lado da população que nós temos que superar. Por isso que eu até defendo o projeto do vereador Valdemir José, que é do PT, lá na Câmara Municipal, da catraca livre. Que aí, neste caso, a greve tem um outro patamar, ou seja, os ônibus circulam, mas o cidadão não paga. Quem é o prejudicado? É o empresário, porque a greve é para pressionar o setor empresarial para aceitar ou para negociar os acordos, a questão salarial, de benefícios, de direitos. Então não pode prejudicar a população. O deputado estadual pelo PROS, Sidney Leite, pediu a transparência da aplicação dos recursos dados às empresas e lamentou o fato de a greve restringir o direito de ir e vir dos cidadãos manauaras. A greve é um direito do trabalhador, agora ela não pode ser utilizada como instrumento de responsabilidade. E o sindicato fez dessa forma. Por quê?
porque sem comunicar a Justiça do Trabalho, sem comunicar os órgãos competentes, simplesmente parou o transporte coletivo na cidade de Manaus. E todos os serviços essenciais não podem ser parados na sua totalidade. Você já pensou se os funcionários da saúde resolvem de uma hora para outra parar o sistema de saúde? Isso não é possível, isso não é admissível. Então, esse é um instrumento que, da forma como ele é utilizado, ele tem que ser pensado e tem que ter responsabilidade. Por quê? Porque eu entendo que hoje esse sindicato que está aí, ele tem total descredibilidade por parte da população. Entre as reivindicações feitas pelos rodoviários estão o aumento salarial, participação de lucros e resultados, taxa de insalubridade, dissídio coletivo, fundo de garantia, mudanças no plano de saúde e a remuneração por horas extras, ao invés de banco de horas. José Ricardo solicitou a realização de audiência pública para discutir a situação dos trabalhadores do transporte coletivo. Em visita ao município de Rio Preto da Eva, o deputado estadual pelo PSL, Tony Medeiros, constatou o descaso com o setor primário. De acordo com o parlamentar, os agricultores estão perdendo parte da produção pela falta de manutenção das vicinais. O município de Rio Preto da Eva é um dos 8 municípios localizados na região metropolitana de Manaus, mas a proximidade com a capital não impede o abandono do setor primário da localidade. De acordo com o deputado Tony Medeiros, a falta de revitalização das vicinais tem prejudicado o escoamento da produção e causado prejuízo aos produtores rurais. Os problemas do setor primário, infelizmente, são crônicos, dentre os quais as vicinais. É um problema do estado todo. Imagine só, a M010 fechada no município de Rio Preto da Eva, que é praticamente colado em Manaus. Tem produtor que vê o seu suor, o seu produto, infelizmente, apodrecer e não consegue escoar a sua produção. O parlamentar cobrou a ampliação do orçamento destinado ao setor primário, já que apenas 0,7% são investidos no campo. Infelizmente, o orçamento do Estado, tudo que é direcionado ao setor primário, é de apenas 0,7%. E é por isso que eu insisto em usar a tribuna desta casa falando sobre o setor primário como alternativa de desenvolvimento para o estado do Amazonas. Nós não podemos só focar a nossa economia na Zona Franca. A Zona Franca tem dia e tem hora para acabar. Imagine, com essa globalização, 50 anos depois, a gente não sabe do jeito que vai ter a economia. E o Amazonas tem sim que ter outras alternativas econômicas. Medeiros propôs na Assembleia a criação de uma frente parlamentar pró-setor primário, para acompanhar o desenvolvimento de políticas públicas pelo Estado. O deputado Sinésio Campos usou a tribuna da Assembleia Legislativa para pedir esclarecimentos da Fundação Amazônia Sustentável sobre o trabalho realizado no Estado. O deputado disse que visitou ontem uma comunidade que fica distante aproximadamente 1h30 da capital. Além de Sinésio Campos, estavam presentes o ex-secretário de Meio Ambiente, hoje superintendente-geral da Fundação Amazônia Sustentável, Virgílio Viana, o deputado Vicente Lopes e vereadores de Manaus. Sinésio pediu que as ações realizadas pela FAES fossem apresentadas de forma transparente neste poder para a população. Por ser uma instituição público-privada sem fins lucrativos, não governamental e sem vínculos político-partidários, o deputado Sinésio justificou a necessidade de trazer o superintendente Virgílio Viana a este poder para apresentar relatório de todos os trabalhos realizados pela Fundação em diversas comunidades do Amazonas. Que possa fazer todo um diagnóstico aqui das ações, tendo em vista que lá atrás fizemos demos a chancela da criação desta fundação. Então, como essa fundação ela tem que dar um retorno social às pessoas, eu vejo que é importante a vinda. Em à parte, o deputado Vicente Lopes lembrou da estrutura oportunizada às famílias atendidas pelos programas da Fundação. Nós podemos visitar uma casa lá onde todo o lixo coletado, que seria jogado no rio, tá certo? É coletado e vendido para as empresas do Distrito Industrial, gerando renda, oportunidade. As pessoas que trabalham, o depoimento daquelas pessoas, como Vossa Excelência falou muito bem, da etnia Cambeba, do Alto Solimões, que hoje naquela comunidade, tá certo? A felicidade deles em dizer do trabalho, da oportunidade, da vida diferente que eles estão tendo nesse momento.
Criada em 2007, a Fundação Amazônia Sustentável tem a missão de promover o desenvolvimento sustentável, conservação ambiental e melhoria de qualidade de vida das comunidades moradoras e usuárias das unidades de conservação no estado do Amazonas e atende aproximadamente 35 mil pessoas. Após visitar os municípios de Eirunepé e Envira, o deputado Luiz Castro criticou a estrutura dos conselhos tutelares. Segundo o parlamentar, não há condições de trabalho para que os órgãos possam enfrentar o desafio da proteção à criança e ao adolescente. Eirunepé e Envira são localizados a pouco mais de 1.100 quilômetros em linha reta da capital. Ao retornar da viagem a estes dois municípios, o deputado Luiz Castro trouxe à tribuna da Assembleia Legislativa denúncias do sucateamento dos conselhos tutelares nessas localidades. Problemas como a falta de estrutura e de combustível prejudicam o atendimento à população. Conselhos tutelares continuam funcionando de forma precária, voluntarista, pela força, pela vontade dos próprios conselheiros. Conselheiros que enfrentam situações absurdas de ameaça, de intimidação, de risco de vida. Em Eirunepé, por exemplo, quando foi levado um jovem infrator evidenciadamente drogado, embriagado para sua casa, ele entrou em casa e saiu com uma espingarda e tentou matar os conselheiros tutelares. Se não fosse a sua avó ter batido no cano da espingarda, nós teríamos tido uma tragédia. Não diferente em Envira, foi uma ameaça de um jovem também drogado tentando esfaquear um conselho tutelar. O parlamentar também mostrou preocupação com a questão dos menores infratores, que não possuem locais de atendimento. Durante a visita aos municípios, Luiz Castro, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente da ALEAN, também analisou a questão do manejo dos resíduos sólidos, visitou lixões e participou de palestras sobre temas ambientais e sociais com estudantes. E você vai ver a seguir, ovos de Páscoa estão 108% mais caros, aponta a pesquisa da CDC ALEAN. E ainda, BASA anuncia na Assembleia financiamento de mais de R$1 bilhão em projetos para o Amazonas. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da Rádio Ali. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. Preços dos ovos de Páscoa aumentam 108% no Amazonas. Os dados são de uma pesquisa realizada pela Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa. O consumo de ovos de chocolate no período da Páscoa já é tradição em todo o Brasil, inclusive no estado do Amazonas. Mas para o manauara manter o costume, terá que desembolsar mais caro este ano. Uma pesquisa realizada pela Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado, em pelo menos 5 supermercados da capital, aponta um aumento de 108% nos preços dos ovos de chocolate, em comparação com o mesmo período do ano passado. A pesquisa avaliou produtos de 4 marcas diferentes. A maior variação entre os valores foi encontrada nos ovos com numeração 20. O ovo diamante negro da marca Lacta, por exemplo, estava sendo comercializado por um preço médio de R$ 18,20 no ano passado. Este ano,
o mesmo produto não pode ser adquirido por menos de R$ 37,90. Uma diferença de quase R$ 20, valor que daria para comprar 2 ovos de chocolate em 2013. Outro produto que sofreu reajuste foi o Serenata de Amor da marca Garoto. Em 2013, era possível encontrar o ovo nos supermercados por um valor médio de R$ 25,80. Mas quem quiser saborear o produto terá que desembolsar pelo menos R$ 36,49. O Banco da Amazônia apresentou na Assembleia Legislativa um balanço dos resultados alcançados em 2013 e uma projeção de investimentos para 2014. Atualmente, a maior parte das ações de fomento no Estado é realizada pela instituição. Por meio de uma proposta apresentada pelo deputado Adjuto Afonso, a Assembleia Legislativa recebeu o superintendente do Banco da Amazônia. O objetivo foi apresentar aos parlamentares os resultados obtidos em 2013 e os esperados para este ano. O autor da sessão de tempo defendeu a importância de se discutir o acesso ao crédito no Estado. A presença do superintendente aqui é uma forma de prestação de conta daquilo que o banco operou em 2013, daquilo que o banco pretende operar em 2014. E eu vejo que essas operações são importantes para o desenvolvimento. Você hoje não pode estar tomando dinheiro de agente financeiro que cobra aí tipo cartão de crédito, 10% ao mês. Você viu que ele falou aí 4% ao ano. Aquele empresário ele tem direito à carência, 6 meses, 12 meses, muitas vezes até, dependendo do projeto, até 10 anos de carência. Eu, mais uma vez, quero agradecer ao BASA, quero dizer da nossa alegria em esta casa aqui, poder hoje ter assistido, ter ajudado numa explanação brilhante e que a gente possa, a partir de agora, cobrar essas ações do banco e dizer aos nossos industriais, aos nossos empresários pequenos, seja ele pequeno ou grande, que o BASA tem capital suficiente para atender as suas demandas. O superintendente do órgão destacou que em 2013, 94 milhões de reais foram destinados a empresas de pequeno porte e 90 milhões de reais atenderam a agricultura familiar, beneficiando aproximadamente 35 mil famílias. Nos últimos 5 anos, nós fizemos um relato aí, deputado, senhoras e senhores. Em 2009, 353 milhões. 2010, 536 milhões. 2011, 481 milhões. 2012, 670. E em 2013, 1 bilhão e 48 milhões de reais. O importante de tudo isso não é só o valor, deputado. O importante é a distribuição desses recursos nos mais variados segmentos da economia. Quais sejam, por favor? Comércio, turismo, cultura, o empreendedor individual, a indústria, a biodiversidade, a atividade agropecuária, a piscicultura, enfim, todas aquelas que são exploradas no estado do Amazonas. 56% de todas as ações de fomento que são realizadas no Estado são feitas pelo Banco da Amazônia. Nos 3 primeiros meses do ano, o BASA já aplicou 250 milhões de reais e espera investir em 2014 até 1,2 bilhão de reais. A deputada Conceição Sampaio destacou hoje a passagem do Dia Mundial de Luta contra o Câncer. A parlamentar enfatizou a importância da imunização de adolescentes amazonenses contra o papilomavírus humano. A deputada Conceição Sampaio falou do Dia de Luta contra o Câncer, comemorado hoje, 8 de abril, e lembrou os 2 principais tipos de doença que levam as amazonenses à morte: o câncer de mama e o de colo de útero, sendo o colo de útero o mais comum entre as mulheres da região. A parlamentar lembrou a importância da prevenção e destacou a participação da Assembleia Legislativa na política de imunização
adotada de forma pioneira pelo Estado. O Amazonas está dando um passo muito importante porque são meninas que certamente vão ter uma qualidade de vida assegurada. E o que a gente espera é que o país, de um modo geral, ele possa colocar dentro do PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, essa vacina, garanta essas vacinas. A deputada Conceição Sampaio também parabenizou o governo do Estado por ter aumentado o número de mamógrafos nas cidades do interior, equipamentos necessários para o diagnóstico do câncer de mama. O jornalista é o profissional responsável por apurar e divulgar os fatos, informando a sociedade de forma imparcial. Ao comemorar o Dia do Jornalista, a categoria foi homenageada no Poder Legislativo por iniciativa do deputado Sidney Leite. Senso crítico, capacidade de expressão e domínio da língua portuguesa são características essenciais ao exercício da profissão de jornalista. Esse profissional, que lida diariamente com notícias, dados factuais e divulgação da informação, é responsável também por colaborar na formação da opinião pública. Eu tenho um carinho muito grande por este segmento, porque é o jornal que nos permite estar atenado, é o jornalista que nos permite a saber o que acontece ao nosso redor, no nosso meio e no mundo como um todo. Eu diria que nós não teríamos uma vida que a gente tem hoje se não existisse a figura da imprensa, e não tem imprensa sem jornalista. Em países de regime democrático como o Brasil, o exercício da profissão é protegido pela Constituição. Para garantir a livre atividade do cargo, algumas prerrogativas são garantidas, como o sigilo da fonte. Como forma de reconhecimento aos profissionais da imprensa, a Casa Legislativa realizou sessão de tempo em homenagem ao Dia do Jornalista, comemorado no dia 7 de abril. A proposta partiu do deputado Sidney Leite. E essa sessão de tempo, primeiro, é para que a gente possa destacar a importância desse profissional, seja para a sociedade manauara, para a sociedade amazonense, seja para o nosso país. Destacar a importância desses trabalhadores para o exercício do Estado democrático de direito. Porque sem a imprensa nós não teríamos conseguido avançar no que nós chegamos hoje na democracia do nosso país. Destacar a necessidade de mantermos e lutar a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão, que alguns segmentos políticos são contrários a isso e querem fazer controle sobre o que a imprensa divulga. Terceiro, para que possa ser garantido, e isso é um anseio do sindicato, o diploma da profissão. E nós fazemos coro a isso para todos aqueles que trabalham na imprensa, mas essa é uma luta pacífica. A importância da profissão também foi reconhecida pelo deputado pelo PSL, Tony Medeiros. É uma função extremamente importante. Como é que você poderia saber das notícias? Como é que você poderia divulgar o trabalho que você faz? Não só essa casa, mas todos os segmentos, se não fosse o jornalista. Então, é uma justa e merecida homenagem que a Assembleia faz a esta profissão tão digna e tão necessária, não te diria nem no Brasil, mas no mundo inteiro. O representante do sindicato lembrou da importância da profissão para o desenvolvimento da sociedade e lembrou da ação das grandes empresas para desregulamentar a profissão. O papel do jornalista nas sociedades modernas, ele é fundamental na medida em que ele consegue mediar na hora que ele produz informação, ou seja, trabalha o fato, transforma em notícia, ele gera informação para toda a sociedade e estabelece como um bom profissional uma boa mediação. E mediação é você falar do fato e garantir, explicando para essa população em que contexto esses fatos acontecem, para que a sociedade possa ter condições de se manifestar. E esse é o espírito, vamos dizer assim, do ponto de vista, inclusive prático, do papel da imprensa. Em 2009, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela não exigência do diploma de graduação em jornalismo para o exercício da profissão. CPI da telefonia da Alian apresenta à imprensa relatório final do processo investigativo. E mais, deputado Sidney Leite destaca ações realizadas pela SEDUC no Estado. Veja no resumo de notícias. O presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, deputado Sidney Leite, parabenizou a iniciativa da SEDUC, que reúne os gestores de escolas de todo o Amazonas. Segundo o parlamentar, ações como essa contribuem para a melhoria da qualidade da educação. Nós tivemos aí um encontro, o 9º encontro de gestores, que foi um negócio magnífico, um belo encontro, com a participação de praticamente 100% dos gestores, de coordenadores, com palestras de pessoas renomadas nacionalmente, troca de experiências, mostra de resultado de escolas que dão certo,
e que os gestores e coordenadores puderam trabalhar metas, né, para crescer e melhorar os indicadores da educação no estado do Amazonas, bem como colocar suas dificuldades e suas necessidades. Então, eu entendo que encontros como esses são importantes. Membros da CPI da telefonia convocaram a imprensa a participar de uma coletiva na próxima quarta-feira na sede da Assembleia para apresentação dos resultados finais do processo investigativo. Delegado-geral adjunto Mário Alfiero destacou durante solenidade de posse de novos delegados o deputado Cabo Maciel como amigo da Polícia Civil do Amazonas. Alfiero lembrou ainda a PEC 11/2013 dos delegados, aprovada em regime de urgência solicitado pelo parlamentar. E vamos agora à nossa agenda parlamentar. Dia 9. Deputado Ricardo Nicolau, por meio da Comissão de Saúde, faz reunião para deliberar sobre projetos na sede da ALEAN, às 10h30 da manhã. No dia 10, deputado Luiz Castro participa da 8ª Semana Ambiental e debate sobre sustentabilidade, no Auditório Belarmino Lins, às 2h da tarde. Dia 11. Deputada Conceição Sampaio presta homenagem aos amigos da pessoa idosa em sessão especial no mini plenário Bete Azize, às 9h da manhã. E veja agora o que foi destaque no ALEAN Notícias de hoje. TSE autoriza aumento da bancada do Amazonas já para as eleições de 2014. Deputados decidem amanhã a composição da CPI da pedofilia. E ainda, pesquisa da Comissão de Defesa do Consumidor aponta aumento de mais de 100% no valor dos ovos de Páscoa. E nós ficamos por aqui. Mais informações sobre a atuação parlamentar, acesse o site ali.am.gov.br. Esta edição também estará disponível no YouTube no canal ALEAN. Uma ótima noite para você e até amanhã.